Bom dia. Bom dia, Albélio. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Renata. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Oh, que bom. Excelente. Bom dia, agradeço aí a todos, porque o horário é meio ingrato, mas faz parte, né? A agenda tá meio complicada. Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento ao André, mesmo ele não tendo entrado ainda, mas depois o pessoal vai assistir. Janete, bom dia. Fazer uma homenagem também a todas as famílias enlutadas em relação ao Covid e também em relação à violência, né, que a gente está vivendo, a imposição do medo na sociedade, bastante complicado. É, eu agradeço a todos que estão assistindo e a todos que vão assistir depois, né? Certo? Tô só aguardando o André. Ele, ele já deve entrar. Tudo bom, Gustavo? Deixa eu só arrumar aqui, espera só um pouquinho. Isso, agora foi. Tô me ouvindo bem, né? E E é isso, pessoal. Estão todos bem por aí? Tudo em ordem? Tudo sob controle? Ai, que bom, Gustavo. Fico feliz. Porque estava difícil acertar da última vez, né? Eu, eu acho que estava difícil. Que ótimo. Fico feliz. Eu acho que é porque eu tô com fone dessa vez, né? Então eu acho que melhorou realmente. Só aguardando aí o André entrar e André Roncalha. Muito bom, prazer enorme recebê-lo nessa live. Que bom, Renata. Fico feliz. Renata, minha amiga, que tem um canal aí super interessante também, Renata Guimarães Bolitzas. Coloca aí, Renata, no chat aí pro pessoal assistir. Seu canal maravilhoso. Ó, o André entrou. Oi, André. Tudo bem? Olá, como vai? Tudo bom e você? Prazer Tudo enorme. bem. Olha, fiquei até nervosa agora. Não fique, imagina. Prazer todo meu. É, Agradeço prazer. muito pelo convite. Ah, André, eu que agradeço, imagina. Ah, falando em agradecimento, André, eu queria fazer aqui uma introdução. Agradecer a você, claro, por ter aceitado, né, o convite.
mas também não agradecer, mas assim, fazer uma homenagem, sabe, às pessoas enlutadas em relação ao Covid. E não só em relação ao Covid, mas eu acho que faz parte a gente estar sempre falando isso, em relação a essa violência, sabe, que a gente está vivendo hoje, que é a imposição do medo, né, de uma sociedade que a gente está vivendo. Então é muito complicado, porque a gente vê assim pessoas às vezes sendo assassinadas gratuitamente, né, em função de toda uma política de armas que a gente, na verdade, assim, não é uma política de armas, mas é uma política que já tem vindo de algum tempo. Enfim, era basicamente isso. E aí eu queria agradecer a quem está assistindo, quem vai assistir depois, né? E é isso. O André, eu acho que todo mundo que está assistindo realmente teve um monte de gente que ficou super interessada, assim, sabe, feliz. E aí queria que você falasse um pouco, André, queria que você falasse um pouco assim de você, o que que você faz, né? Eu sei que você é professor da Unifesp e falar um pouquinho dos seus livros, enfim. Tá. Eu vou, primeiro, obrigado demais pelo convite. Eu vou já subverter um pouco a ordem, tá? Se você me permitir. Que você Claro! fez exatamente essa menção à questão da violência. E eu venho trabalhando um pouco a relação da economia com o cinema, com a arte, porque eu carrego muito fundo em mim que a literatura, toda essa dimensão artística da vida, cultural fundamentalmente, ela é muito importante para que a gente consiga sensibilizar pessoas que se encontram em estratos sociais, que estão distantes da dureza da vida, para que elas se coloquem naquela situação e sintam na pele, ainda que... E uma coisa importante é exatamente a economia Mad Max. Né? Então você falou muito da violência, e o último filme do George Miller, do Mad Max, né, A Estrada da Fúria, eu acho que ele retrata muito bem a nossa economia. Fiz, inclusive, recentemente um podcast de 4 horas com o pessoal da Turma Boa, que acompanha o Ciro, né, o pessoal que eles têm lá no Clubhouse, o Dever da Esperança. E eu fui falar com eles sobre isso, porque a gente está vivendo uma economia que está cada vez mais fortemente armada, em que o presidente estimula isso, que eu venho chamando de República das Milícias, junto com metade da torcida do Corinthians, e a gente tem uma economia que não nutre a produção, não nutre a qualidade de emprego, o desenvolvimento, que é exatamente aquilo que é retratado no filme do George Miller, né? Uma economia desértica, em que uma elite vive encastelada no topo da cidadela, que só é acessada por meio de uma plataforma que é fortemente armada, e só chega lá quem tiver realmente ali algum tipo de benefício, acesso àquela elite, que vive cheia de água, cheia de alimento, numa micro cidadela fortificada. Sim. E de vez em quando, o grande líder religioso, que é o Immortan Joe, ele vai lá, gira uma manivela e cai água por alguns segundos para a população. Então a gente está vivendo, que foi o que aconteceu durante a pandemia. A gente abriu toda a força do orçamento público, deu bilhões de reais realmente assim, numa política pública emergencial jamais vista nesse país, mas que, frise-se, não veio da pena de Bolsonaro nem de Paulo Guedes, veio sim da pena do Congresso, que ampliou o valor do benefício e forçou, né, o número de prestações, que efetivamente acabou reduzindo a pobreza no Brasil em mais de 10% em poucos meses. Então, realmente, a gente vive uma economia que, na minha visão, vai se encaminhando cada vez mais para esse cenário distópico, pós-apocalíptico, que o George Miller retrata. E aí, excelente. Pode falar. Não, excelente, André. É pra você deixar aqui, eu vou embora, então vai lá. É excelente. Sabe o que acontece? Essa coisa da cultura, esse lance da cultura é fantástico. Eu tive o privilégio, só assim, para você ter ideia, de ter sido criada por uma pessoa, meu pai, que assim deixou um legado cultural muito grande, né? Eu fui criada na música clássica, eu ouvi todos os grandes compositores, eu fui criada sabendo da astronomia, filosofia, sabe, etologia, antropologia. Eu fui criada assim, ouvindo e lendo muito sobre tudo isso. Então hoje eu compro todas essas ideias assim de forma muito
forte, porque realmente, eu acho que assim, o objetivo da live também é esse, a gente divulgar conhecimento, divulgar formas de pensar e ter essa pegada, né, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Não, eu acho que ninguém consegue passar absolutamente imune a um Vidas Secas de Graciliano Ramos. Não dá. Se você Exato. lê aquele livro com cuidado e você chega num ponto em que você vê que a psique de uma cadela literalmente é mais sofisticada do que um homem brutalizado pela condição que ele vive ali, não tem como você não se deixar tocar por aquilo. E eu acho que, infelizmente, o economista, a profissão como um todo, acabou perdendo um pouco esse aspecto de comunicação. Isso tem um pouco a ver com a minha atividade nos últimos anos, de tentar comunicar melhor aquilo que a economia produz, sempre com esse olhar humano que consegue mobilizar as pessoas, não necessariamente para uma agenda específica, apesar de eu ter uma militância específica em prol do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento econômico, que não seja apenas ali aquela coisa que a gente chama, né, a economia de planilha, em que você equilibra, né, os dois lados do balanço e o resto, a sociedade que se vire, né, para ajustar do jeito que der. Então a gente tem, em geral, e eu particularmente venho perseguindo uma agenda de pesquisa em que não apenas a gente precisa entender que um novo Brasil é possível, que não esse apenas que atende apenas a bancada BBB lá do Congresso, né, da bancada do Boi, da Bala e da Bíblia e a Faria Lima, mas que tem todo um outro espaço de desenvolvimento numa economia da indústria, mas não a indústria velha, de chão de fábrica, aquelas coisas vastas e que ainda assim podem ocorrer dentro de novos padrões ambientais, novas regulações, mas a indústria da sofisticação tecnológica, dos empregos de qualidade, em que um físico formado numa universidade brasileira vai encontrar um emprego na sua área. Não numa área, uma Faria Lima, em que ele vai lá usar todo o potencial dele apenas para fazer mercantilização de papéis, né, de ficar girando, que tem o seu valor. Sim, só que, como tudo na vida, se fica muito em um excesso muito grande, começa a atrapalhar o propósito mesmo da existência daquela coisa. E uma segunda dimensão, que vem dessa linha de pesquisa, juntamente com esse propósito transformativo, é a questão da comunicação. Se a gente não mobilizar as pessoas para que elas consigam entender que tem várias visões de economia e que, apesar de ter uma academia apenas de economia, uma profissão acadêmica que desenvolve e tem as suas disputas internas, há também uma possibilidade enorme de variedade em termos de políticas econômicas, em termos de agendas políticas que a gente pode perseguir. E que nenhum conhecimento associado a cada uma dessas agendas é mais ou menos respeitável, mas ele é mais ou menos, vamos dizer, atinente ou sensível a determinadas demandas, a gente começa a enriquecer o debate público. E esse tem sido um pouco o propósito, né, dos meus amigos, né, o Paulo Gala, o Wallace Moreira, o Elias Jabur e várias outras pessoas. Estou citando esses três porque eles compõem o Conexão Xangai, né, que é esse programa que a gente faz todo domingo. Retornamos agora depois de um recesso na semana passada. E o propósito é oferecer uma leitura diferente do que as pessoas são bombardeadas cotidianamente na imprensa. E a gente pode até discutir por que em geral, a imprensa econômica é dessa maneira. Mas a gente tenta oferecer uma visão, né, que seja bem-humorada, que seja, ao mesmo tempo, acessível, mas engajada. E mesmo com diversidade, diferenças entre a gente, que em vez da gente criar um antagonismo tóxico, a gente tenta tornar aquilo, né, algo amigável, algo que seja não violento, mas ao contrário, que a diferença seja enriquecedora. Excelente, André, excelente, é isso mesmo. Inclusive o Conexão Xangai surgiu assim, pelo que eu vi outro dia, queria que você comentasse um pouco, como que ele surgiu, né? Justamente tentando fazer esse debate, mas foi meio que sem querer, né? Olha, grande parte das coisas que eu venho fazendo nas redes na verdade no último ano, foi sem querer. Eu lancei o meu canal em mais ou menos 20 de outubro do ano passado, e quando eu lancei o canal, não tinha absolutamente nenhuma perspectiva. Eu tinha 40 seguidores. Nossa. De coisas que eu tinha deixado lá no canal.
E eu lancei o canal meio com o propósito de publicar vídeos. Eu fazia vídeos semanais explicando a agenda econômica, né? Tentando dar um pouco mais de acesso, inclusive aqui no Instagram também. Só que a gente havia se conhecido, eu já conheci o Paulo, porque a gente tinha publicado o livro no início do ano, O Brasil, uma economia que não aprende, né? Quem não conhece, vai lá depois no site do paulogala.com.br, tem esse livro disponível. E a gente começou a fazer lives. Quando eu lancei o canal, eu já havia conhecido o Elias Jabbour e o Wallace Moreira por conta do canal do Rômulus Maia, que chama Duplo Expresso, um canal super engajado, de guerra híbrida, fantástico. E a gente direto. Então, a gente começou a se conhecer lá. Né? O Wallace e o Elias eu nunca vi pessoalmente. A gente só se conhece pela internet. E eu tinha visto uma vez o Elias Jabbour, assim, acho que numa reunião que a gente teve num grupo de estudos em comum. Aí uma vez, um dia, quando eu fui lançar o canal, eu tinha 40 seguidores, e eu falei, então, Rômulus Maia no canal dele, falou, olha, se o André tiver 1000 seguidores até o fim do dia, ele já consegue fazer a primeira live. Em menos de 2 horas eu tinha 1000 seguidores. Até o primeiro final de semana eu já tinha quase 2000. Quando a gente foi fazer a live com ele, eu falei que eu faria a live com ele e com os 4 economistas que geralmente se encontravam na bancada. Aí, quando eu fui fazer a live, acho que eu já tinha quase 3000 seguidores. E de lá para cá, a gente fez essa primeira live de lançamento, que foi um estrondo, e depois o canal começou a crescer, com perna própria, né, sempre com essas parcerias. E no início de janeiro desse ano, acho que foi de janeiro ou fevereiro, eu comecei a fazer lives aos domingos. Eu já fazia desde o final do ano passado algumas lives de domingo e tal, mas eu comecei a fazer lives de domingo. Acho que em março, mais ou menos, eu fiz uma live com os 4. O Rômulus não pôde vir, eu fiz uma live com os 4, e foi exatamente no domingo em que aquela enfermeira, que agora me fugiu o nome, Mônica Calazans, se eu não me engano, ela tomou a primeira dose. Tomou a primeira dose. Nesse primeiro domingo, nesse domingo a gente fez os 4. E dali saiu essa ideia, a própria plateia, a própria audiência começou a chamar de Conexão Xangai, porque a gente estava rivalizando com o Manhattan Connection. Né? Eles começaram a chamar de Shanghai Connection. E aí a gente começou a brincar, né, de Shanghai Connection, só que aí a gente viu que a TV estatal chinesa já usa o nome Shanghai Connection. E a última coisa que a gente queria é ter um processo da China, porque do governo chinês, porque o que a gente tenta justamente fazer é tirar os preconceitos em torno, né, do modelo chinês, o que ele significa. E aí a própria trupe, né, eu acabei traduzindo o nome para Conexão Xangai e pegou. E virou assim um sucesso dentro da nossa bolha, obviamente ainda é muito restrito, mas acaba chegando muito longe, né? A gente já é reconhecido na rua, a gente recebe, né, mensagens de amigos que ficaram sabendo do programa por meio de quartas, quintas pessoas, assim. Então tá tendo, a gente, né, percebe assim alguma contribuição importante no sentido de tornar o debate mais acessível, mas ao mesmo tempo também mais diversificado, né? E a gente não facilita muito não para quem assiste. A gente não tenta mastigar muito não, porque a realidade é complexa e a comunicação é essa. Os dois lados fazem esforço e a gente vai crescendo junto. Eu adorei, dos Conexão Xangai que eu gostei muito, André, foi o da Patrícia Layer. Eu falei com ela hoje, inclusive. Você sabe que eu tô atrás dela, eu queria fazer uma live com ela. Pode deixar, eu passo a ponte. Ela é ótima. E eu percebi, assim, o conteúdo. Você sabe o que eu mais gosto dela, que eu falo para ela sempre? Que ela é petrofísica. O pessoal chama ela de geóloga e fala assim, não, Patrícia, petrofísica é muito mais sofisticada, mais bonito, charmosa. Não, ela é fantástica, E ela fez a live com vocês e eu me lembro, assim, o Elias Jabbour até se emocionou no final, sabe? Eu conto isso mas o Elias também, né, passou um gatinho na rua, ele começa a chorar. Se a gente tivesse junto, a gente ia ter que pôr ele no colo, assim. Ai, que máximo! E foi muito legal. O da Patrícia Laire eu gostei muito. Daquele do Beluso também foi excelente. Inclusive, ele é conhecido de um professor meu que... Eu trabalhei numa fundação que trabalhou com os professores da Poli, da USP, e a FDTE, não sei se você já ouviu falar. E eu trabalhei quase 4 anos lá.
E conheço muita gente da Poli e tal, e aí acaba que de vez em quando aparecem uns conhecidos aqui e ali. Eu estou sempre comentando, falando do programa, porque realmente é imperdível, né? Assim, Não, o é, Beluso, eu vou dizer, eu vou aqui colocar já claramente a minha paixão intelectual por ele é e também uma fantástico. admiração pela pessoa que ele é. Ele é um É, intelectual assim que eu realmente aspiro a ser, né, quero chegar em algo que seja ali na direção do que ele é já lá em cima, porque ele não apenas é muito gregário, ele é de uma generosidade tremenda e de uma humildade, apesar da erudição enciclopédica que ele tem. Eu sempre brinco é, com ele, quando ele foi lá no Xangai, eu falei assim, Beluso, eu quero fazer a pergunta mais importante, que livro você não leu? é. E eu tenho certeza que foram os livros do Olavo de Carvalho. Mas eu perguntei para ele, ele ficou meio assim, sem jeito, né, daquele jeito dele, mas ele é de uma generosidade impressionante, ele escreve, né, com os jovens economistas, com o pessoal que está começando, ele empresta a credibilidade dele, a força, o tempo dele, é impressionante. Eu quero deixar aqui o meu amor e carinho pelo homem, pelo intelectual, que é o Luiz Nossa. Gonzaga de Melo Beluso. É, e o professor Newton, que é muito conhecido dele, vai adorar quando ele ouvir a live. Ele vai Ah, ficar e só colocar emocionado. uma coisa, eu acabei de fazer uma live com eles cerca de, sei lá, 7 dias, 10 dias atrás, com ele e o Gabriel Galípolo, que inclusive é outro Eu vi. fantástico economista, um dos nossos melhores economistas, assim, mas disparado, coautor do Beluso, e eles publicaram um livro que chama Dinheiro, o Poder da Abstração Real. Né? Então eu fiz uma live Ah, lá no canal, quem quiser depois vai assistir, é uma playlist que eu tenho lá no canal que chama Amontoado de Palavras, em homenagem ao inominável que ocupa a cadeira da presidência, que um dia reclamou que os livros tinham muitas coisas escritas, né? Falou que era um amontoado de coisas escritas. Então eu criei uma live um canal só para lives sobre livros, né? Em que a gente vai celebrar os livros e chama Amontoado de Palavras. E aí a última live é a live com o Beluso e o Galípolo, impressionante. Vale muito a pena vocês irem beber diretamente da fonte. excelente, isso é muito bom. Falando em palavras, né, André, a gente precisa contar que você tem um lado aí de poesia, né? Como é que é essa história? Olha, a poesia, eu sempre brinco que ela nasceu para aplacar as dores afetivas do coração, né? Principalmente as amorosas. E logo, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a colocar os meus sentimentos na forma de poesia, e só que de uma maneira absolutamente desregrada, né? E aí eu comecei a estudar poesia, ler de uma maneira amadora, nunca fiz letras, nunca estudei literatura, nem nada, mas faço de uma maneira amadora. E eu comecei a entender o motivo da poesia. E não é algo trivial, é meio como você escutar, por exemplo, o João Bosco. Né? Quem tem a cabeça assim muito formadinha no pop rock, aquela coisa mais, né, edulcorada, fácil de beber e de escutar, você vai ouvir tipo jazz, João Bosco, você fala assim, aquela coisa, você precisa realmente treinar o ouvido, acessar o que está ali dentro, e por meio da tentativa, né, eu estou usando aqui João Bosco como exemplo absolutamente aleatório de uma música que eu não acho trivial, tá? Mas tem certamente vários outros exemplos de música clássica e assim por diante. E a poesia acho que é um pouco assim, não é à toa que ela em geral, tem baixíssima popularidade como leitura, mas as pessoas adoram a manifestação dela, né? Então, no final do Conexão Xangai, eu adicionei esse elemento que chama momento literário, que na verdade nem era para ser só poesia, mas acaba sendo dominado, porque a força da poesia eu acho que talvez a poesia seja a maior expressão de interação entre escritor e leitor, porque ela geralmente só fala metade, né? Ela deixa a outra metade para a pessoa que está lendo assimilar do seu jeito e absorver aquelas, eu chamo de cápsulas de sabedoria, né? Porque às vezes em 2 versos você tem ali uma lição para a vida inteira. Só que às vezes você demora a vida inteira para entender o significado daqueles versos. Então, Sim. em geral, a poesia ela fica lá embaixo, nas prateleiras, né, das antigas livrarias, né? Então elas nunca ficam muito à mostra. Realmente, assim, me parece, coisa para pessoas raras, né? O que é triste, mas acaba sendo assim. E eu acabei incluindo a poesia nessa minha discussão de economia, novamente por aqueles aspectos que eu já levantei no início, que eu acho que a economia ela precisa ser feita pelas pessoas. E o poeta tem esse dever de dizer, como o Neruda colocava, que pão é pão, vinho é vinho. Pão é pão, água é água. E como
O próprio Jorge Amado falava, a poesia fere mais do que bala de canhão, porque ela pega na consciência das pessoas, e não tem bala de canhão e bala de fuzil suficiente para bloquear a força do povo, quando ele vai para a rua e decide demandar, né, aquilo que ele quer. Por isso que as ditaduras terminam, porque uma hora o povo fala assim, mas não vai ter bala suficiente para derrubar todo mundo. A Índia é um caso exemplar disso. Quantas milhares de pessoas o Império Britânico matou até a hora que a sensibilidade de toda a comunidade internacional forçou a Inglaterra a sair de lá, junto com a força do povo indiano. Então, acho que a poesia, ela cumpre esse papel, não só meio idílico, né, lírico, de pintar uma realidade ideal, mas de revestir com a força e a estética e a beleza da palavra toda aquela verve que vem do povo para a transformação da realidade. Sem dúvida, é a arte de uma forma geral, né, André? Eu acho que a arte tem esse poder, né? E você falou do Jorge Amado. Agora eu vou te perguntar, eu vou subverter aqui, por que você acha que a poesia é diferente? Ou você acha que ela é igual? Não é que ela é igual. Eu acho que cada um tem uma característica, cada arte tem a sua característica, né? E é uma forma de expressão humana, né? É uma forma de expressão da alma. Mas como que você vê a poesia? Eu vejo a poesia assim, é exatamente isso como você falou, é uma forma de expressão, é uma forma de você mostrar uma sensibilidade da natureza humana, né? É uma das formas, eu acho que é por aí. Eu gosto também de poesia. Tanto gosto, André, que eu vou te dar um presente. Olha aqui, ó. Olha! Consegue ver? Eu comprei esse livro. Livro. Ah, tá, agora sim. Livro de cabeceira da poesia portuguesa. Tem vários autores, provavelmente você não tem esse livro, porque ele é um apanhado geral de vários autores portugueses. É um livro que eu comprei na livraria Lelo, no Porto, há uns 10 anos atrás. Fantástico. E eu vou te dar de presente, porque... Jura? Juro! Agora sou eu que vou ficar emocionado, que nem o Elias Jabu. Não, é sério, é porque, assim, eu tenho vários livros, assim, né, que eram do meu pai, alguns eu até já estou fazendo algumas doações, que são livros raros, inclusive. Eu tenho um livro aqui, que outro dia eu pesquisei, ele está custando R$600 na estante virtual. 600, nossa. R$600, porque é um livro raro, não tem, é uma única edição, sabe? Então, tem alguns... Mas ao mesmo tempo é triste, né? Não deveria ser, né? Não deveria ser um livro raro. Por exemplo, o Irineu, você deve conhecer, que fala sobre música clássica. Sim. O Irineu Perpétuo. Não, adoro ele também. Eu fiz um curso sobre Wagner com ele. Apaixonante, apaixonante, maravilhoso. E ele faz tradução dos livros em russo e tal, né? E eu até falei para ele, Irineu, eu tenho vários livros em russo na minha casa, que eram do meu pai. Eu tenho livro para aprender a jogar xadrez em russo. Eu tenho um livro, André, eu tenho uma coleção de acho que 4 ou 5 volumes. A capa é de pano, que é para aprender russo do francês. Do francês. Uau! Porque naquela época não tinha, né? Mas quem sabe, o russo fique mais fácil quando você vai do francês. Talvez o passinho seja menos longo. Então, aí outra coisa também que você comentou, você falou do Jorge Amado, a autora da biografia do Jorge Amado, a Josélia, não sei se você já ouviu falar dela, Josélia Aguiar, ela mora inclusive aqui no meu prédio, coincidência, E ela é jornalista, e ela escreveu ela é da Bahia, tem acesso provavelmente a toda a documentação, tudo, porque não tem quase biografia, acho que não tem biografia do Jorge Amado. Esse é um livro que também eu recomendo, já que você gosta bastante de literatura, e é da Josélia Aguiar, ela é jornalista e mora, por coincidência, minha vizinha. É a biografia do Jorge Amado. A biografia dele mesmo. Biografia dele mesmo. Josélia Aguiar é o nome dela. Depois eu te passo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, André, sobre esse último livro que você está como coautor, se não me engano. O Bidenomics, é isso? Isso. Então, inclusive eu não consigo nem mostrar aqui porque a gente não tem versão impressa. Ele é só digital. Ah, só digital. Quando eu lancei o livro com o Paulo Gala, o ano passado,
o Nelson Barbosa nos convidou para ir apresentar o livro lá no IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, que é onde tem grandes pesquisadores, mas que estão muito associados à corrente central da economia, que tem ampla projeção na mídia, já na grande imprensa. E a gente foi lá apresentar o livro, foi incrivelmente bem recebido. A gente achava que fosse receber bastante antagonismo, intelectual, amistoso, é claro, mas bastante controvérsia, e não teve quase nenhuma. A gente saiu de lá chocado, se perguntando, será que eles concordam ou será que a gente é irrelevante? E eles falaram, não vale nem a pena gastar energia com vocês. O que a gente estava tentando fazer nesse livro inicial é atualizar um pouco o debate aqui no Brasil sobre aquilo que já estava acontecendo lá fora, que é essa discussão de política industrial, de colocar o país com o apoio do Estado na indução de uma nova matriz industrial mais sofisticada, com melhores empregos, sim, com mais benefícios para os trabalhadores, menos esforço, ou seja, melhorar a vida das pessoas de forma produtiva. Não que a gente tenha qualquer coisa contra a política assistencial, política de alívio da pobreza, mas tem limites para isso se não houver alguma compensação por parte de produtividade. Afinal, o governo pode emitir quanto dinheiro ele quiser, mas se a economia não produzir para atender a demanda real das famílias, das duas uma. Ou vai estourar a inflação, porque vai ter muito dinheiro perseguindo poucos bens, ou a gente vai ter que comprar de fora. Só que para comprar de fora, você tem que ter dólar. E para ter dólar, você tem que exportar. E o nosso modelo exportador já é terrivelmente agressivo ao meio ambiente, porque ele é agroexportador, né? Ele é fortemente centrado em matérias-primas, em minério, que é agressivo ao meio ambiente. E a gente estava propondo essa mudança. Pois bem, Nelson Barbosa, depois de um tempo, ele chegou e falou assim, a gente precisa atualizar esse debate aqui no Brasil. A gente precisa começar a fazer algo, eu já vinha nesse esforço com o Paulo, e ele falou, olha, vocês só fazem vídeo. Está na hora da gente fazer livro. Eu falei, mas não seja por isso. Em 40 dias nós tínhamos o livro, a primeira versão. Acionei mais de 20 especialistas nas diferentes áreas do Plano Biden, eu mesmo e o Nelson, cada um de nós, a gente contribui com capítulos no livro, e a gente chegou para os autores e falou assim, olha, pega na tua área de especialidade, tem infraestrutura social, infraestrutura de cuidados, né, que é essa nova área que o Plano Biden analisa muito, que tem a ver com creches, trabalho com idosos. Cada um de vocês olha para o que o Plano Biden está sugerindo e tenta ver se a gente consegue fazer aqui no Brasil, com quais mediações, né, como que a gente adaptaria a inspiração desse plano aqui para o Brasil. Então a gente organiza um livro baseado nessa mudança, que na nossa visão é radical, em termos de política econômica, do que o Biden está propondo lá, e obviamente, né, o nome Bidenomics é exatamente a figura dele, porque ele que está encampando essa luta lá nos Estados Unidos com todas as dificuldades que ele já está enfrentando. E a proposta do Biden é mudar radicalmente a estrutura produtiva para uma estrutura que seja mais ambientalmente responsável e sensível, que seja inclusiva do ponto de vista da renda, mas também do ponto de vista de gênero, do ponto de vista racial e do ponto de vista das minorias, principalmente os deficientes, né, que tem qualquer tipo de deficiência física, mental, que tem alguma particularidade que requer cuidado, dos idosos, né, e essa economia digital que precisa levar as pessoas para um estilo de vida que seja mais, vamos dizer, edificante do ponto de vista social. Menos centrado no individualismo e mais motivado pela comunidade, pela coisa pública, pelo bem comum. Isso, de certa maneira, é próximo da orientação que a China vem fazendo. Só que com um regime bastante diferente de onde Elias Jabbour, né? Ele cumpre aqui esse papel no nosso grupo de ir tirando, descaracterizando os preconceitos que estão em torno do regime chinês. Então a gente montou esse livro, cujo propósito é atualizar o debate aqui, não é pegar o Bidenomics e colocar o nome, né, do que você quiser, Cironomics, Lulonomics, porque toda vez que eu vou falar do livro, as pessoas já me perguntam, isso aqui é a plataforma do Lula? Eu falo, não, tem lulista, petista, pedetista, tem gente que não é nada, tem gente que é pistolista, tem de tudo nesse livro, tem até ex-ministro do FHC. Então, é um livro que procura atualizar exclusivamente o pensamento sobre política de desenvolvimento no Brasil. E aí eu venho argumentando que qualquer governo, seja a terceira ou oitava via, a primeira ou segunda, tudo bem, a primeira que eu já estou descartando que é Bolsonaro,
Sim. Bolsonaro, se ele vencer, não vai ter, mas qualquer outra pode aplicar uma parte ou todo esse programa que a gente está colocando, porque, inclusive, no final do livro, a gente discute como pagar por isso. Não vai dar para você atualizar a matriz energética, atualização da infraestrutura de cuidados, a parte da educação, da saúde, a parte de infraestrutura urbana, de infraestrutura rodoviária de uma vez. Por isso você precisa de um plano, para saber como que você faz cada etapa, para que cada etapa aplicada abra espaço para as novas etapas, novas sequências, né, e novas rodadas de desenvolvimento. Excelente, excelente. Você sabe que tem muita sinergia isso, tudo que você está comentando, André, com o movimento que a gente lançou no domingo, Engenharia pela Democracia. É um movimento apartidário, é um movimento que, na verdade, o que a gente quer independe de governo, independe de Bolsonaro, independe de Lula, o que a gente quer é mostrar projetos, é a tal da economia do projetamento, né, que o Elias comenta muito, projetos e mostrar que a engenharia tem um poder muito grande de assessorar essa reconstrução do país, né? A gente está chamando Mas até de... olha só o nome, engenharia. O que eu, Paulo, o Wallace, a gente estuda, o Elias? Complexidade. Complexidade, essencialmente, é engenho cada vez mais sofisticado, integrado, complementar, cumulativo. Então, meu maior drama é ver engenheiro pegando o carro e indo trabalhar na Faria Lima. Ou pior, dirigindo Uber. Mas eu vou te dizer que, para mim, me incomoda mais engenheiro ir trabalhar na Faria Lima, porque para mim é um desvio da função e da contribuição que a engenharia pode dar para você fazer algo desincorporado, que é desenvolver modelo de previsão num sistema complexo que raramente, né, se acerta. Você só acerta quando tudo dá certo. Sim. E o mais importante é acertar quando vai dar errado. Mas, André, você sabe que tem uma estratégia por trás disso, né? Tem uma estratégia de você afastar a engenharia, que ela é justamente reconstrução, entendeu? Tem uma estratégia de propósito isso, né? Claro, então, mas, eu tenho certeza, muito por isso complexo. que essas iniciativas são importantes. Eu lembro, quando eu fiz mestrado na FE, eu tinha um amigo, e ele, rapaz, genial, ele veio fazer mestrado em economia na época que eu estava fazendo doutorado. Ele era da Poli. Ele já tinha aberto 3 empresas com várias inovações, inclusive ele é um dos criadores desse sistema de bicicletas, né, esses empréstimos de bicicleta que foi criado ali na Poli. E aí eu falei para ele, cara, mas você tinha que estar construindo viadutos, tinha que estar construindo cidade inteligente. Ele virou e falou assim, olha, se você conseguir encontrar um emprego razoável nesses setores, vai ter uma fila e eu vou estar na frente dessa fila junto com vários amigos meus da engenharia. Só que a gente não encontra. Os únicos empregos bons são na Faria Lima, são no setor financeiro. Então, se você conseguir mexer nisso, pode ter certeza, a engenharia vai começar a pegar esses empregos. Isso foi logo antes do início da Lava Jato. Quando veio a Lava Jato, né, acabou grande parte dos bons empregos que tinha aqui no país, com a destruição da nossa engenharia, né, de produção, construção civil e todas as outras dimensões da engenharia, acabaram indo para o beleléu. E aí, novamente, não tem nada a ver com corrupção, né? Porque a gente fala isso, as pessoas, então você é contra a Lava Jato. Não, a gente é contra os excessos da Lava Jato. A gente é contra, né, a ilegalidade que foi cometida em nome de um justiçamento que aparentemente era cego. E só tinha uma cor, né? Essa cor era vermelha, só podia pegar ali, sendo que vários outros partidos foram incriminados no processo da Lava Jato, mas, curiosamente, só um acabou recebendo, né, toda a projeção na mídia. E eu quero deixar claro, eu não sou petista. Nunca fui do PT e não sou, né, claramente alguém que está aliado ao PT, historicamente. Mas o que foi feito aqui no Brasil é de uma temeridade completa. Eu lembro você falando, eu lembro do Conexão Xangai, que estava aquela embaixadora na África, eu não me lembro o nome dela. A Irene Gala. Genial, linda, maravilhosa. E ela contando, ela falou assim, o Brasil, nem com esse potencial de agronegócio, uma consultoria na África ele está. A China está fazendo vários negócios, né, levando até a França, entende? E a Alemanha, e o Brasil perdendo espaço. Se você tem os Estados Unidos por amigo, que é essa fixação freudiana desse pessoal, por que você vai ter que fazer parceria com a África? Agora o Bolsonaro começou a abrir
né, embaixada, inclusive na África, se não me engano, ele vai abrir umas 3 na África. E agora ele começou a sentir, né, porque colocou finalmente alguém ali que tem mais de 2 neurônios, né, que não acha que tudo é globalismo, e agora o Ministério das Relações Exteriores deixou de ser o Ministério das Alucinações Exteriores e começou a trabalhar mais para resgatar um pouco da imagem do Brasil. Porque o que a gente perdeu não é pouco, a gente perdeu muito nesse mandato do Ernesto Araújo. E isso é de um drama, e eu vou te falar, eu fiz entrevistas no meu canal com, para mim, um dos caras mais inteligentes que a economia já produziu no Brasil, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é assim, ele já foi representante do Brasil no FMI durante os governos Lula, ele foi representante do Brasil no novo Banco de Desenvolvimento, que é lá em Xangai, né, o New Development Bank, que é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, e ele publicou, agora inclusive a 2ª edição do livro dele, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que eu coloco para mim é leitura obrigatória para quem quer pensar o Brasil. E esse cara, você lê as coisas que ele produz, e você vê onde a gente está, e compara com a visão de Brasil que nós tínhamos na época do governo Lula, assim, é de partir o coração e pudiar em cima dele e não sobrar nada. Não, a gente está regredindo demais. É impressionante isso. Agora, eu acho também, só para, assim, a gente já tem que agora começar a ir para o final, é uma pena. Você já esteve na África, André? Já, eu fui para o Senegal e para o Marrocos. Eu já estive em Angola. Já dei palestra lá, já tive várias vezes, já trabalhei lá e muito, eu amei. Eu fui para lá em 2010, eu fui para Dakar. Um amigo meu trabalhava no Banco Mundial na época, hoje esse amigo trabalha em Xangai. E curiosamente, ele é um amigo assim, que nunca foi um cara de esquerda, ao contrário, sempre foi um cara mais liberal, assim. E quando eu lancei o Conexão Xangai, ele me escreveu falando, cara, que legal que você está fazendo isso, para desmontar esse preconceito que tem em cima da China. E eu fiquei surpreso assim, com a manifestação dele, porque eu achei que ele não fosse curtir muito, ele achou super legal. Não sei se ele ainda está achando, mas ele certamente achou iniciativa depois dos primeiros programas. E eu fui visitá-lo. E olha que coisa interessante, 2010, tá? Então a China já estava ali na ascensão, mas não era o que ela é hoje. Eu lembro que eu fui visitar a Embaixada do Brasil em Dakar, com quem, né, o Senegal, o Brasil tinha laços comerciais próximos. Isso é final do governo Lula. Tinha o embaixador e uma secretária. Era isso que tinha. Isso era o escritório do Brasil em Dakar. Aí eu fui ver o da China. Tinha 200 pessoas no escritório dele. E Senegal não era exatamente um país com quem a China tinha interesses comerciais muito sofisticados. Mas como o Senegal ali tem uma parte importante na comunidade do oeste africano, então me parece que ali tinha algum interesse diplomático. 200 pessoas. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eles vão tomar a África. E não à toa a China vem avançando sistematicamente sobre a África, está mudando toda a paisagem lá. Eu tive um empreiteiro, eu trabalhei numa obra e eu tive que contratar um empreiteiro chinês. E foi muito interessante porque os operários, assim, eles têm um horário diferente, sabe? Em função da cultura deles, a comida, eles têm uma cozinheira só para eles. Tem algumas particularidades aí, detalhes, assim, mas Deixa eu colocar a última coisa, só para quem está aqui, porque essa parte é legal. Quanto tempo a gente tem? Ai, André, você quer saber? Eu não sei. Sem relógio. Não, é só porque quando eu fui para o Marrocos, eu estava em Marrakech e eu vi talvez a manifestação mais clara do que a gente chama de livre mercado. E em Marrakech, você tem no entorno da cidade um cinturão produtor de laranja. Então, suco de laranja custa, assim, 5 centavos, um copo desse tamanho. Só que, como tem muita laranja, eles enfileiram todos os vendedores de laranja numa praça central, que agora, inclusive, me fugiu o nome. Mas, assim, tem uns 30, um do lado do outro. E eles fazem uma concorrência insana para você comprar, porque é tão barato que eles têm que disputar muito, assim, a atenção do cliente. E ali eu falei, esse é o livre mercado, do sonho dos libertários. Né? Quando você anda 20 metros do centro da praça, o suco já subiu para 7 centavos. Você anda mais 30 metros, ele já subiu para 10. E conforme você vai se distanciando, ele vai aumentando o preço. Eu falei, olha, se alguém um dia quiser uma representação do que é o livre mercado, do sonho dos liberais,
é esse aqui. Porque todo o resto da economia tem muita informação assimétrica, você não sabe como é andar por esses países sem um guia. Que você vai entrar num lugar em que o cara vai tentar te vender um pergaminho que custa $5 por 300, porque você não tem como comparar as informações ali. Eu só queria deixar esse registro que eu vi o livre mercado in loco, e foi lá em Marrakech, no Marrocos. Ai, não, viajar é tudo de bom, né, André? É tudo realmente. Eu também tenho várias histórias de Angola que eu amei, assim. Eu tive no Lubango, que é ao sul de Angola, é uma cidade tipo com 1.000 metros de altitude, sabe, com qualidade de vida, com um clima bom, fantástico, fantástico. É assim muito legal. Eu gostei muito Que da legal. live do Conexão Eu vou Xangai trazê-la com a de volta, hein? Irene. Vou trazê-la de volta até em Isso. outro quadro, assim. Sabe outra pessoa que eu acho que, eu não sei, vocês já devem estar até de olho, a Eliane Brum. Ela fez uma Sim, sim. live agora com Tutameia. Nossa, é de Vou... Não chorar. sabia que ela fazia live, mas eu Não, vou, não foi lá, foi uma vou entrevista, procurar. né? Tá. Foi agora, ontem, anteontem. Ela é Imperdível, certamente uma André. das jornalistas que eu mais respeito no país. Ela tem que contar a entrevista dela lá no Tutameia, tem que ser um Conexão Xangai, porque, meu, você chora, sabe? Do que ela tá lá no Vamos Pará, procurá-la. ela tá lá em Altamira, ela tá contando como que tá aquela região. O Brasil precisa saber o que está acontecendo ali, sabe? É muito interessante. André, eu queria partir para o final, porque, sabe, Claro, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, agradeço a atenção de todo mundo que assistiu e que vai assistir, e a gente fica em contato, depois a gente conversa, porque eu preciso te mandar o livro, né, e combinar aí, e aí a gente com certeza. continua aí assistindo o Conexão Xangai, participando, que é tudo de bom. Agradeço demais a todo mundo que nos acompanhou também aqui. É um prazer estar aqui, principalmente com esse nome, Entrevistas Inteligentes, né? Então, é um sarrafo alto para bater, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Que bom, André, muitíssimo Muito legal. obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Eu vou começar a fechar. Tchau. Tchau, tchau.